mentoria de 1 ano. Todos os pilotos deveriam saber o que é um CB, essa nuvem. Essa nuvem, geralmente, ela cresce sempre na vertical. Ela atinge uns 11 mil metros de altura. E ela começa com essa pequena nuvem. Mas ela começa a crescer, às vezes, muito rápido. E tem pilotos que pensam que está subindo muito fácil, que ele é bom, que ele é isso, mas não é, é que a nuvem está crescendo e acaba sendo sugado. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio de uma nuvem dessa é os trovões. E o terceiro estágio, que é um dos piores, na minha opinião, é a ventania. Então, seja capaz, formas, estamos juntos nessa jornada. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia para vocês. Que Deus abençoe e que a gente entre esse ano, né, com segurança, com carinho, com amor, com os amigos, com a esposa, com os filhos. E aí, para isso, para a gente ter amor, carinho com todo mundo, a gente precisa estar vivo, né? E não ficar levando susto durante os nossos voos. Então, eu tenho uma nuvem, que a gente está aqui no Brasil na época do verão, né? Tem chovido bastante. E agora o tempo vai começar a melhorar e essas formações de nuvens, de CB, elas vão começar a crescer muito rapidamente. E eu preciso passar para vocês o passo a passo. Isso tem no meu conteúdo da minha mentoria, né, de 1 ano. E é mais detalhado, a gente bota mais detalhes de vídeo, mas aqui eu preciso passar para pessoas que não estão lá no curso, mas que possam, de repente, cair nessa armadilha do momento de voo e que parece que está bom. Então, eu vou passar alguns vídeos e vou fazer algumas explicações como isso pode acontecer com vocês. O primeiro vídeo que eu vou passar, quando essa nuvem ela aparecer, ela normalmente, como eu falei para vocês no vídeo anterior lá no meu canal, que ela aparece com uma nuvem pequena, chamada cúmulos, né? Um nimbus. Ela é uma nuvem pequena e ela começa a desenvolver e às vezes você não percebe. Como você está animado ali no voo, às vezes ela suga e você pensa que está subindo fácil, que você que é o cara. Isso aconteceu já em vários, que eu vou botar alguns vídeos aqui, e que você vai ver que isso, essa nuvem, né? Ela não precisa que eu e você passe por ela. A gente tem que ter sabedoria e entender que ela existe e que quais as consequências e que vai fazer com que a gente evite de entrar nessa cena, né? Não faça parte dos artistas, né? Então, eu vou botar aqui primeiro um voo de um cara, ó. Ele voa e ele tem uma facilidade de subir, ó. Olha só como sobe rápido. Então, essa nuvem, ela facilita você subir e você precisa estar alerta. Se o céu estiver azul, não tem problema. Mas se tiver alguns pontos de nuvens, você precisa observar. Às vezes o piloto está meio aleatório, então o que você vai fazer? Você vai tentar olhar as sombras dessas nuvens que estão no chão, e se essa sombra crescer muito rapidamente, e aí eu te peço, né, para alguns procedimentos. Quais seriam? Uns 3 que tem lá no nosso curso também. Você saber fazer orelhinha,
você fazer a espiral e você fazer stall de B. São as 3 manobras de descida que foram perdidos, né, durante a nossa vida como piloto. Na minha época já tinha, depois de mim não teve mais, e isso foi perdido, e eu estou resgatando aqui para a gente essa parte também, porque há necessidade de você ganhar, claro, que também está lá no curso, mas há uma necessidade muito grande de você saber descer na hora que você quer, na hora que você precisa, e aí isso a gente tem que praticar anteriormente. Então vamos lá, quando essa nuvem começa a subir, você tem 3 pontos de descidas que você exerce no parapente: a orelhinha com um acelerador, você fazer um stall de B e você também fazer uma espiral. Às vezes nenhum desses 2 resolve, às vezes só resolve a espiral. Se você não está acostumado a fazer a espiral, e você pode até desmaiar caso a pressão seja muito grande. Uma outra maneira que acontece é essa aqui, ó. Aqui é no... Olha só, o piloto decolou, olha a chuva vindo aqui, ó. A chuva caindo aqui, ó. E o piloto, lá, não vai dar pra ver não, mas o piloto lá, ó, sendo sugado, ó. O piloto lá sendo sugado bem na pontinha da montanha, ó. Ali, ó, sendo sugado, tá vendo? Sendo sugado, ele tentou descer já várias vezes, ó. Ó, tá sendo sugado pelo CB, ó. O que acontece? Quando você é sugado pelo CB, você tem que imediatamente começar os procedimentos. Você não pode ir pela sorte, você não pode achar que essa nuvem vai dissipar, você não pode achar que alguma coisa vai favorecer sem suas ações. Você precisa orar e oração. Então, orar, pedir a Deus e entrar em ação. Não adianta vocês irem voar nessa época se vocês não estarem preparados para descidas rápidas. E esse é um recurso, né, que a gente tem de conteúdo na nossa mentoria, de uma descida rápida, de um procedimento. Qual é a hora? Qual é o momento? E isso tem que ser muito rápido. O problema que o cérebro, quando ele está em alto impacto emocional, ele tem a tendência de fazer uma parada. Então você fica meio parado para o cérebro buscar uma solução. Como você nunca fez orelhinha, nunca fez stall de B, nunca fez uma espiral, com certeza ele vai encontrar a caixa vazia e você vai ficar um pouco travado, bloqueado, parado, sem ação. Isso é normal de um ser humano e vocês precisam conhecer a ti mesmo. Está até na Bíblia, conheça a verdade, conheça a ti mesmo. E na nossa mentoria a gente faz com que você entenda como você funciona para exatamente isso não acontecer. Olha lá, tá vendo? Olha a fumaça aqui embaixo como tá, ó. Olha a fumaça como tá aqui embaixo. O vento para cá e a fumaça voltando pro outro lado, ó. Aqui. Então, esse é o primeiro estágio. Toda a camada em volta, ela começa a te sugar. A nuvem começa pequena e ela começa a crescer. Quando ela cresce, ela chega num estágio que só às vezes a espiral vai fazer você descer. Então a gente tem um caso aqui do nosso amigo aqui, ó, que ele estava voando, né? Ganhar mais de 10
vocês, fazendo projetos ou obras, pode parecer um sonho muito... Você pode observar agora que as nuvens começaram a crescer, ele está fazendo um voo maneiro. E o bom é que ele deixou esse legado. O que é legado? Ele deixou esse vídeo, né? Para a gente poder estudar. As nuvens começam a crescer, é um voo maneiro de cross, mas precisa estar alerta. Então o nosso amigo piloto, ele deixou um legado, uma imagem no qual faz com que você observe toda uma história que pode vir a acontecer contigo. Pessoal de paramotor, eles ficam muito, vamos supor assim, muito despreocupados. Porque normalmente a área de paramotor ela é mais voltada para o lazer. Alguns fazem alguns desafios de voar longe, ficar um pouco mais alto, mas a maioria é tudo para o lazer. Então talvez não há vamos botar uma despreocupação de saber muita coisa sobre a natureza. E essa época cria essas nuvens no qual você pode estar em qualquer altura e ela vai te sugar e ela vai te levar e vai levar feio, e você vai ter uma narrativa na sua vida, uma história que não vai ser muito agradável e qual você pode fazer com que isso não aconteça quando você tem informação, quando você tem conhecimento, quando você está alerta. Mesmo no voo tranquilo, você precisa o tempo todo estar alerta. Então vamos lá, como que aconteceu com o nosso amigo aqui, ó. Ele chegou a 6.000 e poucos, quase 7.000 metros de altura. A mão começa a congelar, a água começa a correr pelo parapente, há uma grande perca de temperatura, e ele ainda estava de bermuda, né? Bem, esse é o segundo estágio, a sugada, e ela é muito forte. Não adianta me dizer que é um bom piloto, que vai conseguir sair. A gente conhece pilotos de campeonato que morreram, pilotos bons que sabem fazer a espiral, teve problemas. Agora, desses 3 estágios, né? O primeiro é o sugar, o segundo é os raios, já avisando que vai a mudança da temperatura. Quando a nuvem começa a crescer, ela suga todas as moléculas de ar quente que estão em volta dessa nuvem. E depois que ela suga e está lá dentro, e ela chega numa altura de 11.000 metros, ela começa a congelar a parte superior. E essa temperatura interna desse CB começa a ser trocada. E como é formado os trovões? Os trovões são formados pelo ar quente que está subindo. Quando chega na parte superior da nuvem, lá como é menos 50 graus, essas nuvens congelam e descem negativamente, como fosse o gelo. E aí vai dissolvendo, mas o positivo está subindo e o negativo. Quando eles têm essa velocidade
de um tocar no outro, essa batida é a hora que tem os trovões, a qual vocês verem ou vê uma nuvem com trovão. Então você já sabe que nesse aviso desse segundo estágio, que é o trovão, que eu acabei de explicar, como esses trovões se funciona, que é a mudança da temperatura. Então toda aquela massa, oxigênio, hidrogênio, tudo que subiu agora vai se juntar porque está frio. E ela desce como uma forma de ventania. Então, tem um vídeo aqui de um... Deixa eu ver, deixa eu procurar. Não, está aqui. Não está aqui no histórico, mas você já sabe que o vento ele vai vir rasgando, ele não vem pouquinho. Então, se você acabou de ver uma nuvem muito longe e ela começou a, mesmo que você não escute os trovões, mas se você vê as claridades internas, né, porque a nuvem fica preta, você o que faz? Você recolhe seu parapente, bote dentro de um saco, não demole nesse momento, porque esse vento, às vezes, mesmo você deixando o seu parapente no chão, esse vento ele pode estar agarrado no seu motor, tá na sua selete, ou agarrado até em você, depois que você pousou, e ele pode, com certeza, inflar sua vela e fazer um prejuízo aí de um arrasto, de condições que não são agradáveis. Então, estamos nessa jornada. A gente também está liberando esse ano para os parapentes, né? Eles ficarem mais seguro. A gente está liberando uma revisão aí para esse mês de janeiro, para você entrar tranquilo em relação ao parapente, que você vai poder fazer uma orelhinha, você vai poder fazer um stode B e que você vai poder fazer uma espiral. Quando você me mandar esse parapente para fazer a revisão, eu vou te dar um conteúdo gratuito de a espiral, stode B e a orelhinha, para você também fazer, né, nesse momento de algum problema. Então, não sei se vocês sabem, mas a gente já está em 2023. E em setembro desse ano, que é o ano melhor para viajar para a Europa, a gente também tem o nosso tour, que a gente vai, já tem bastante pilotos, mas cabe sempre uma vaguinha para você. Depois você me dá um direct para poder você ir com a gente nessa jornada extraordinária de 12 dias, dando um passeio na Europa, voando e conhecendo cidades. Não adianta a gente ir para lá sem a gente conhecer as cidades. Então, na parte da manhã, geralmente, a gente dá uma volta em Mont Blanc, em Passy ou Interlake, e depois de meio-dia, 1h, a gente sobe para voar. E essa época é bom que escurece muito tarde, escurece em torno de 7, 8 horas da noite. Então a gente vai dar para voar, muito legal. Então tem duas dicas aí, o CB, né? As três etapas do CB. Falamos também da revisão, para você entrar com a revisão, ou se você tiver um amigo que queira fazer revisão, nos indique. E ele vai ter um conteúdo gratuito de fazer orelhinha, fazer stode B e uma manobra de descida rápida espiral. E a gente também que falou da nossa viagem, que eu te convido. E que amanhã, a gente nessa mesma hora, eu vou te trazer um conteúdo da nossa mentoria, né? A gente tem uma mentoria por 1 ano, no qual o piloto vai estar safo e ele não vai precisar ficar procurando na internet, e a gente dá todo o suporte durante o processo. Beleza?
Estamos juntos nessa jornada e que Deus abençoe, que esse conteúdo, se for bom para você ou não for bom, mas você acha que é para um amigo, existe um direct, um aviãozinho que você pode mandar para alguém que pode ajudar. A gente está aqui para transbordar e você também fazer um canal de bênção para alguém. Que Deus abençoe e que essa jornada da vida seja extraordinária para você e sua família. Tchau, tchau.